Nós vamos iniciar a ministração da palavra de Deus nesta noite e gostaria de meditar um pouco no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, para pedir ao Espírito Santo que venha revelar a sua santa e gloriosa palavra aos nossos corações esta noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, eu vou ler os versículos 21 ao versículo 24, para contextualizarmos estes 4 versículos e assim discorrer a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos 21 ao versículo 24. Assim está escrito: E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai santo e justo, a leitura da Tua palavra que acabamos de fazer, que é viva e que ela é eficaz, e que eu, Pai, preciso de Ti mais uma vez para transmiti-la a tantos quantos nos assistem esta noite. Eu não tenho de mim mesmo, Pai, nada a oferecer senão pela revelação do Teu Santo Espírito. E eu venho aqui, Pai, te pedir que eu esteja escondido atrás da cruz de Cristo, coberto com o sangue carmesim, e que esta palavra, Deus, venha atender a nossa necessidade. Não fale eu aquilo que eu quero, mas aquilo que o Teu Santo Espírito quer transmitir para nós esta noite, através da revelação da Tua doce e preciosa palavra. Paizinho querido, santo, eu te peço, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo esse texto, e esses versículos que nós acabamos de ler, fala de um rei chamado Herodes, e que no seu versículo 1, Herodes, ele manda matar um apóstolo chamado Tiago. Tiago é executado, é morto por Herodes, amando, e manda encerrar Pedro na prisão. No versículo 1 está escrito: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Não só Herodes perseguia, maltratava, prendia, como exemplo de Tiago matou. E matando a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, quando Herodes manda matar Tiago, irmão de João, os judeus se alegraram, se regozijaram, aplaudiram, ovacionaram o rei Herodes.
E isso era agradável aos judeus. Continuou mandando prender também a Pedro. E eram aqueles dias denominados como dias dos asmos. E havendo prendido Pedro, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Prende-o e depois da festa vamos apresentá-lo, envergonhando o apóstolo de Jesus Cristo. E assim o fizeram. Mas eles não sabiam, como nós também devemos saber e ser conhecedores, que no meio de uma perseguição, no meio de uma catástrofe, no meio dos prejuízos, no meio do insucesso, nós podemos aprender grandes lições, como tal é esta pandemia que está existindo hoje no mundo. Nós podemos aprender com isto. Nós podemos tirar grandes lições desta pandemia para a nossa vida espiritual, para a nossa vida social, para a nossa vida coletiva, familiar. Nós podemos aprender muitas coisas. E aqui esse texto nos leva para um aprendizado em que havia um personagem que perseguia intensamente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele perseguia os apóstolos, ele maltratava, ele matava, ele os prendia. E havia nessa época uma grande perseguição. E agora, como os apóstolos, como a igreja, como o povo de Deus iria enfrentar esta tão grande perseguição de morte, prisão, sofrimento, tantas coisas ruins? É interessante ler o texto que nos ensina uma fórmula. E eu sempre digo que a fórmula de fazer um refrigerante, a fórmula de fazer um medicamento, pode estar na mão de um químico, pode estar na mão de um cientista, mas a fórmula de fazer milagre só está nas mãos de Jesus Cristo. Então isso nos traz uma lição para um enfrentamento diante da pandemia, diante das perseguições, diante dos obstáculos, das dificuldades e das adversidades da nossa vida. Isso agora vai nos dar lição. Como nós vamos reagir? Como nós vamos enfrentar? E aqui nesse texto, nós vamos tirar lições básicas para serem aplicadas na nossa vida diária, como cristão, como família, como sociedade, para que possamos superar, porque pós-pandemia, nós precisamos entender que iremos passar por um processo de superação. Nós vamos superar, mas como nós vamos superar? Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão com a síndrome do pânico, pessoas que estão com a fobia social, pessoas que estão, como eu vi um senhor hoje no banco, ele antes de entrar, ele jogou álcool nas mãos, ele colocou álcool, ele pegou para borrifar e fez assim no seu corpo todo com álcool, e quando ele entrou, ele continuou colocando álcool nas mãos, nos ombros, e eu contei pelo menos 10 vezes aquele homem, jogando álcool no corpo. O que é isso? E como nós vamos superar este pavor, este medo? Como nós iremos enfrentar esta reação popular? Então, neste texto aqui, ele nos ensina a enfrentarmos as perseguições sem desfalecer, sem fraquejar, sem estar desmotivado, sem estar triste. No meio da tempestade, Deus vai alegrar o seu coração.
É interessante que enquanto os judeus se alegravam por causa da morte de Tiago, e havia agora não só um morto, mas também um preso. E Pedro, ele foi encerrado na prisão para que o guardassem, querendo somente apresentá-lo depois da Páscoa. Então Pedro era guardado na prisão. Mas enquanto Pedro estava preso, enquanto seu familiar está passando por alguma situação adversa, enquanto pessoas estão morrendo, enquanto pessoas estão nas prisões espirituais, nas cadeias dos principados e potestades, olha o que a igreja fez. Agora, o que nos chama a atenção é que Tiago, ele foi morto à espada. Vontade permissiva de Deus. Ou seja, porque o Covid-19 matou uns e não matou outros? Você deve estar se questionando, porque o seu ente querido partiu. Você deve estar se questionando, porque um amigo partiu, porque deveria ser outra pessoa. Vocês devem estar colocando uma interrogação diante de Deus, mas aqui nos demonstra a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Deus permite que Tiago, como mártir agora, seja morto à espada, e ele permite que Pedro seja preso, para nos dar lição de vida, para nos ensinar a reagir diante as perseguições da nossa vida. E ele diz que Pedro era guardado na prisão. Mas havia um detalhe: quando Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eles agora não estavam orando mais por Tiago, porque Tiago morreu. Ele estava orando por Pedro, que estava preso. Você que talvez nos assiste esta noite, se alguém morreu, não ore por ele, porque não tem respaldo bíblico. E a igreja agora estava orando por quem estava preso, não pelo que morreu. A Bíblia diz que a igreja estava em contínua oração, orando por ele, por Pedro, que estava na prisão, a Deus dos céus. E quando a igreja estava orando, quando você ora por sua família, quando você ora pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu amigo, pela sociedade, pela a nação brasileira, pelo mundo, saiba de uma coisa, que no reino espiritual algo está acontecendo. Talvez os seus olhos carnais não enxerguem, talvez a sua visão humana não veja, mas no reino espiritual, quando a igreja ora, alguma coisa está acontecendo. E a Bíblia diz que a igreja fazia contínua, não era uma oração de meia em meia hora, não era uma oração das 12 às 12, não, era continuamente. E a igreja fazia contínua oração por Pedro, que estava na prisão diante de Deus. E esta noite eu quero te encorajar, eu quero desafiar você a ser motivado, renovado, restaurado, restituído, todas as suas forças, para que você creia num Deus, que Ele pode todas as coisas. O enfrentamento
há uma perseguição, não é fácil, mas a igreja sabia que orando havia uma saída. E a igreja orava por Pedro. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam na prisão. Então veja que através deste livro de Atos dos Apóstolos, como outros trechos do Novo Testamento, tomamos conhecimento das normas e dos padrões estabelecidos para a igreja neotestamentária, que é a oração. Pedro, ele estava na prisão, e a igreja em contínua oração, enfrentando a perseguição de Herodes, em fervorosa oração. A situação parecia impossível, aos olhos humanos era impossível. Tiago fora morto, Pedro agora, Herodes manda-o prender, vigiado por 16 soldados. Imagine. Então era impossível que Pedro fosse liberto, livre desta prisão. Todavia a igreja primitiva, ela vinha e tinha a convicção de que a oração feita, como diz a Bíblia em Tiago, pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E a igreja estava orando, pedindo a Deus que livrasse Pedro da prisão. E a Bíblia diz que quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, foi quase que imediatamente. A resposta da oração, ela pode chegar agora, ela pode chegar à meia-noite, ela pode chegar pela madrugada, ela pode chegar ao amanhecer, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que a resposta de quem ora vem, pode ter certeza que um dia ela vai chegar. E ela chegou ali para a igreja primitiva, quando Herodes prende a Pedro, e Pedro dormindo entre dois soldados, e mais ali 16 lhe policiando, lhe vigiando, lhe guardando, para que ele não fugisse, para que ele não saísse. Mas é interessante que a ação do Espírito Santo, ela é diferente da ação humana. A ação humana é estereótica, é de fora, é aparência, é o que parece ser e não é. Mas Deus, Ele trabalha com uma ação diferente. Deus trabalha de dentro para fora. Enquanto a igreja orava, Deus estava visitando Pedro. Enquanto a igreja orava, Deus estava agindo. A gente muitas vezes olha somente o exterior, mas Deus trabalha de dentro para fora, e o homem muitas vezes trabalha de fora para dentro. E Deus estava trabalhando com sua ação soberana. E a Bíblia diz que quando Pedro estava na prisão, eis que sobreveio o anjo. Eu acho lindo essa expressão.
e sobreveio um anjo do Senhor. Não era um anjo qualquer, esse anjo, ele era do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão, porque aonde Jesus está não tem trevas. Aonde Jesus está, ele dissipa todas as trevas. Aonde Jesus está, ele dissipa a contenda. Aonde Jesus está, ele dissipa a amargura, a depressão, o medo, o pavor, o ódio, o pânico. Por isso que esta noite, esta mensagem é para nos ensinar que não devemos entrar em pânico, em parafuso, porque se nós orarmos e cremos, Deus vai nos livrar. Creia esta noite. O anjo do Senhor vem aonde Pedro está. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor chega, resplandeceu uma luz. Porque Pedro estava na prisão, na escuridão. E a Bíblia diz que o anjo o despertou. Que esta noite o Espírito Santo de Deus venha despertar a minha vida, venha despertar a sua vida. Tem coisa que Deus está querendo fazer, mas você está dormindo. Você está no sono da indolência. Você está apático. Você está insensível. Você está visando só o problema. Você está focado somente na dor. Você só está assistindo o Covid-19. Deus está dizendo esta noite: muda o teu critério, muda o teu falatório, muda a tua dicção, muda as tuas palavras, que eu quero te despertar hoje. Quantas pessoas que não mudam o seu dialeto. E o anjo chega e ele despertou a Pedro. Se ele despertou, porque Pedro estava dormindo. Quem sabe você esta noite está dormindo espiritualmente, não está enxergando a grandeza de Deus, não está vendo o que Deus está preparando para você no meio da pandemia. Quem sabe você dorme e o anjo do Senhor chega a Pedro e diz: Pedro, eu vou despertar você. E o anjo despertou Pedro. Não só despertou, Deus esta noite ele quer te despertar, mas ele quer também te levantar. E levantando-se depressa, caíram-lhes das mãos as cadeias. Naquele momento, o apóstolo Pedro, ele recebe a visita do anjo do Senhor, no meio de 16 soldados guardados na prisão, em que era impossível ele sair. Deus o visitou, Deus mandou o seu anjo, Deus o despertou, Deus o levantou, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. O anjo chegou, despertou a Pedro, o levantou e disse para ele: lança às costas a tua capa. A capa, ela era usada como um abrigo, como uma proteção, mas ela representava também as coisas do passado. Havia uma representatividade sobre a capa. E o anjo disse: Pedro, lança as costas a tua capa. Ou seja, pare da mesmice. Pare de falar a mesma coisa repetidamente várias vezes. Lance isso para trás. Deixe tudo para trás.
E agora você está saindo da prisão, da cadeia, da depressão, da opressão, do medo, do pavor, do pânico. Lance tudo para trás das suas costas. Venha e siga agora Jesus. Segue-me. E a Bíblia diz: e saindo Pedro, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. É porque Deus faz coisas tão gloriosas, Deus faz coisas tão grandiosas, que a gente fica sem entender, que a gente fica meio que dormente, que a gente diz: como pode acontecer isto? E Pedro ficou estático. Pedro disse: é um sonho? É real? Sou eu? Isso é verdade? Será que eu sonhei? Será que isso não foi uma utopia? O que é que está acontecendo comigo? Ele não sabia se aquilo era real. O que estava acontecendo sendo feito pelo anjo do Senhor. Talvez você que nos assiste esta noite está duvidando do que Deus está fazendo na tua vida. Talvez você esteja se questionando, dizendo: eu não estou entendendo porque Deus está fazendo assim comigo. Pedro também não entendia. Mas se Deus está fazendo assim com você, é porque há um propósito divino para a sua vida. Você não entende hoje, mas amanhã entenderás. E Pedro até então ele não entendia o que estava acontecendo. Você já se deparou com situações que você diz assim: eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo porque isto está acontecendo. E Pedro estava assim, sem entender. Só que era real o que Pedro estava vivendo. O anjo que o despertou, o anjo que o levantou, o anjo que disse: segue-me, era o anjo do Senhor. E a Bíblia diz: e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava acontecendo, feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele dizia: tem alguma coisa estranha. Isso não é normal. Isso que está acontecendo comigo. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. Antes do homem criar controle remoto, Deus já tinha anjo com um controle remoto para abrir porta de cárcere. E ele passou a primeira, passou a segunda guarda, chegaram até a porta de ferro da saída para a cidade, a qual se lhe abriu por ela mesma. Quem abriu foi o anjo do Senhor. E Pedro, tendo saído da prisão, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Não havia mais necessidade que o anjo o acompanhasse, porque a obra de Deus já tinha sido feita na vida de Pedro. E o anjo foi embora, e Pedro estava livre da prisão. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Porque o judeu esperava a Páscoa para soltar Pedro, para envergonhar. Foi criada uma expectativa no povo. Herodes tinha certeza disso.
E Pedro diz: o que você deve dizer esta noite? Caia em si, entenda o poder sobrenatural de Deus, entenda que no dicionário de Deus não existe a palavra impossibilidade, entenda que não existe causa impossível para Deus. Está escrito em Lucas 18:27, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Gênesis também fala 16:14, acaso há alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? O que é que você tem que Deus não pode fazer? Agora Pedro, ele cai em si, e ele diz: agora eu sei que quem fez isto na minha vida foi o Senhor, não foi o governo, não foi meu amigo, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi o pastor, não, quem fez foi o Senhor, através das orações da igreja, porque a igreja orava. E Pedro agora, ele cai em si, e ele diz: sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava de mim. E que, considerando ele mesmo nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Eles estavam orando, mas a obra Deus já tinha feito. E quando eles estavam reunidos orando, Pedro bate na porta e sai uma moça, uma jovem, sai a escutar, reconhece a voz de Pedro, e ela volta para dentro da casa e diz: é Pedro. Como Pedro? Pedro está preso. Não, mas é a voz dele, eu escutei, porque ela conhecia a voz de Pedro, e de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Qual é a lição que nós podemos tirar sobre isto? É que Deus vai mandar pessoas, chega na tua porta, sem você menos esperar. É que Deus vai bater na nossa porta com milagres que a gente nunca está esperando. Você vai ficar perplexo, você vai ficar surpreso e dizer: eu não acredito, mas é Deus que vai mandar. Elas estavam orando, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava categoricamente que era Pedro. Dizia: é um anjo, não é Pedro. Mas Pedro perseverava em bater a porta, e quando abriram, viram-no e se espantaram. É assim que Deus vai fazer na nossa vida. Quando Ele mandar o anjo para entregar o milagre, você vai se espantar, vai dizer: como foi isto? E elas ficaram perplexas, e acenando-lhes ele com a mão para que a calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anuncia isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, Herodes ficou indignado. Feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Vamos fazer um acordo. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais,
estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. Nós estamos precisando, nesses últimos dias, como nunca, ouvir a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que é que você tem ouvido? A quem você tem emprestado os seus ouvidos? E Herodes vestiu-se com vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra, mas o povo não aceitou, porque o povo queria ouvir a voz de Deus. É o que a humanidade hoje precisa, é ouvir a voz do Criador, do Deus de Israel, do Todo-Poderoso. E o povo exclamava: voz de Deus e não voz de homem. Ei, saiba de uma coisa, que a humanidade está fadada, cansada de ouvir mentiras do homem, propaganda enganosa do homem. A humanidade está precisando ouvir a voz de Deus. E o povo exclamou dizendo: voz de Deus e não de homem. E a Bíblia diz que no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu a Herodes, porque não deu glória a Deus, e ele foi comido de bichos e expirou. Esse glória a Deus não é literal, não é porque Herodes não estava dizendo glória a Deus, não, glória a Deus literal. É porque ele, na sua intenção, queria tirar os atributos de Deus para ele. O ser humano quer trazer para si uma atribuição que não é dele, mas é de Deus. E a Bíblia diz que ele pagou com a sua própria vida. Este Herodes que mandou matar a Tiago, que mandou prender a Pedro. Mas o anjo que Deus mandou para libertar a Pedro, mandou para dar fim à vida de Herodes. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com a igreja do Senhor. Muita gente está brincando. Este homem, ele era poderoso, ele era rei, ele tinha poder, mas ele morreu. Ele expirou. E sabe o que aconteceu? Quem está tentando calar a boca do cristão, quem está tentando calar a boca de Deus, cuidado, porque Herodes morreu. Agora olha o que aconteceu no versículo seguinte: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Perseguição contra o cristão. Cristão é como sementeira, não tem quem acabe. Quanto mais persegue, mais a igreja cresce. Quanto mais havia perseguição na igreja primitiva, era quando ela crescia. Então não adianta ir contra a igreja do Senhor. E depois de todo este ocorrido, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Pedro saiu da prisão para pregar o evangelho aos gentios. Não adianta querer perseguir o povo de Deus. Não adianta querer perseguir a igreja, que ela não é do pastor, ela é do Senhor. Porque Pedro foi liberto e foi proclamar o evangelho do Senhor através do livramento que Deus lhe dera. Então esta noite, veja os personagens que nós falamos aqui, as lições que poderão ser ensinadas e praticadas por nós na nossa vida cotidiana. Não tenha medo
de alguém que está te perseguindo. Não tenha medo da pandemia. Não tenha medo da escuridão da noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Jesus te dê força esta noite. Que o Espírito Santo encha a tua vida de gozo, paz e alegria. E de certeza e convicção plena. Que você entenda que tudo um dia vai passar. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.